Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Espírita, o podcast da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje trazendo os jovens para a nossa mesa de conversa. Nossa proposta hoje aqui é entender um pouco melhor quais são os desafios que eles enfrentam na atualidade e como o Espiritismo pode auxiliar nas tomadas de decisão, na orientação das suas trajetórias nessa encarnação. Eu sou o Leonardo Botti, hoje está aqui comigo o Gabriel. Um pouco mais de empolgação, fazer de novo, tá bom? Hoje está aqui comigo o Gabriel, a Gabriela, a Bárbara. Eles estão aqui para falar um pouco pra gente sobre ser espírita, ser jovem e uma oportunidade muito boa pra gente, valiosa, pra gente aprender um pouco com essa galera. Eu vou apresentar vocês de forma breve, ok? Um pouquinho de cada um. Começando pelo Gabriel Santos Silva, 22 anos, formação em multimídia, design de animação, é jovem aprendiz do Núcleo de Tecnologia do Museu do Futebol, muito legal, Museu do Futebol, criador de conteúdo na internet, espírita desde o berço, estudante e colaborador da FESP, tem poesias escritas, artigo na revista O Semeador aqui da Federação e espera tornar-se educador espírita para apresentar Jesus às crianças e jovens. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, viu? Gabriela Martins, tem 16 anos, está no terceiro e último ano do ensino médio, estudando para a prova da FUVEST, é tão legal essa época, para realizar o sonho desde pequena, que ela tem desde pequena de entrar na USP para o curso de Educação Física e Nutrição. É espírita de barriga, ou seja, desde quando estava na barriga da mamãe, que é espírita, já era espírita, e ama esse lado da vida onde ela pode ser ela mesma. Tem estilo de vida saudável, como eu, vocês podem perceber, com rotina de estudo e treinos de musculação todos os dias e também faz jiu-jitsu. Muito bom, Gabriela, obrigado, viu, por estar aqui hoje. E tem também a Bárbara. A Bárbara... Espera aqui, vai dar tudo certo. Bárbara Cristina Zanon, tem 16 anos também, está no segundo ano do ensino médio, no curso técnico de turismo. Pratica atividades físicas no Céu Aricanduva, como rugby que é legal, hein? Natação, gosta de ler todo tipo de livro e é espírita desde os 5 anos de idade. Participa aqui na FESP do Grupo da Mocidade e do projeto musical Sementes do Amanhã, que a gente vai falar, né, durante a nossa conversa. Obrigado, viu, por terem aceito o nosso convite de estarem aqui hoje, tá bom? Muito bem, vamos começar já bem leve. Vamos falar sobre propósito de vida. Bem leve, né, para a gente começar. Eu queria saber de vocês, como que o Espiritismo ajudou vocês a definirem um propósito de vida para vocês. Pensem assim, se não fosse o Espiritismo, qual seria talvez o caminho que vocês estariam seguindo? Que diferença fez o Espiritismo para definir um propósito de vida para vocês? Quem quer começar? Democracia. Eu posso começar. Diga, Gabriela. Eu acho que se não fosse o Espiritismo, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu falo isso porque eu descobri esses dias. Eu estava com uma amiga no carro, voltando de um treino, e a gente estava conversando sobre o Espiritismo, que ela veio me falar que ela conhecia poucas pessoas que eram de alguma religião desde o berço, né? Uhum. E aí ela achou interessante, e eu falei pra ela que quando eu era pequena eu não gostava. Mas assim, não gostava porque eu era criança, eu não entendia muito. Mas eu acho que como eu concordo muito com isso, que é dever dos pais apresentar a fé deles pro filho, mas deixar ele livre para escolher o que ele quer quando ele já tiver uma maturidade suficiente. E a minha mãe sempre fez isso, ela sempre me colocou aqui, mas ela nunca me prendeu. Só que na pandemia eu passei por uma fase da minha vida que eu considero a mais difícil, uma coisa que até hoje eu não consigo compreender, porque na época doía tanto e hoje em dia para mim nem falar dói. E eu falo que eu não sei se eu estaria aqui hoje porque eu acho que eu teria enlouquecido, eu não sei o que teria acontecido comigo. E a única coisa que eu descobri que a minha mãe me apresentou desde que eu era pequena, mas eu nunca tive interesse, e que veio um despertar pra mim, foi quando eu tava doendo muito dentro de mim. E eu vi que o que podia resolver era eu me ligar com o meu espiritual, que não adiantava só a vida no externo dela se dentro de mim não tava tudo bem, né? Então, acho que foi assim que o espiritismo se tornou algo pra mim, além de a religião que a minha mãe me leva. Excelente, é super normal isso, né? Quando a gente é criança, eu não sei como foi pra Bárbara, pro Gabriel.
Eu também sou espírita desde nascença, né? Mas eu lembro que quando a gente é pequeno, a gente vai porque os pais levam, basicamente, né? Aí chega esse momento, muitas vezes, que faz sentido. Exatamente. E vocês, Bárbara e Gabriel, do que o espiritismo ajudou nesse propósito de vida, assim? Então, como todos aqui, né? Eu também sempre fui trazido pelos meus pais. Aquele lance de não poder ficar sozinho em casa. A minha mãe, inclusive, ela tem uma história de vida que o espiritismo ajudou muito ela. Momento de separações, de perca de outros filhos antes de mim, inclusive. Então, eu sempre cresci nesse âmbito. E comecei a gostar do ambiente, a gostar das pessoas. Se tornou uma segunda casa para mim, querendo ou não, né? E isso também fortaleceu em vários momentos na minha vida, porque, como todo mundo, né, tem esses problemas de saúde, problemas pessoais, e o espiritismo ele traz um consolo, um amparo para muitos desses problemas que a gente tem. A gente começa a entender possíveis causas, consequências, e isso também, como fala até no Evangelho, né, com Jesus também incluso, diminui um pouco desses fardos que a gente tem na vida, né? Que a gente consegue encarar de uma forma melhor. Então, o espiritismo me ajuda nesse sentido, de conseguir levar a vida com mais leveza. Você, Bárbara? Então, desde pequenininha era de outra religião, eu era católica. Uhum. E como eu vivia muito doente, minha mãe, meu padrinho auxiliou ela a levar aqui na federação quando a gente era pequeno, a fazer o tratamento de passe. A gente melhorou muito, eu e meu irmão, porque eu sou gêmea. Desde quando eu conheci a federação, a doutrina, eu me apaixonei porque eu adorava. Eu gostava de saber a mudança das coisas, dos espíritos, de saber como lidar com as coisas. Então, tinha momentos na corrida da minha vida, né, criança, adolescente, que a gente passava por situação que a gente pensa assim, eu sei resolver. Mas uma parte eu pensava, se eu não tivesse no kardecismo, eu não saberia resolver. Como tem muitas brigas, e aqui a gente aprende a como lidar com elas, ou situações que a gente não consegue sair, que agora eu estou conseguindo sair, aprendendo aqui, a gente também consegue lidar com a pessoa que tem curiosidade sobre a espiritualidade. O kardecismo a gente consegue falar e ver se ela tem vontade de vir. Eu já trouxe um amigo meu aqui, ele falou que ele gostou, e eu fiquei muito feliz por isso. Excelente, excelente. De que forma saber sobre reencarnação e tudo que envolve reencarnação, né? Saber que a gente já viveu antes, saber que a gente ainda tem o que aprender, saber que a gente ainda que a gente é imortal, vai ter outras existências. De que forma esse conhecimento sobre reencarnação e imortalidade influencia as escolhas que vocês fazem, vocês acham, no dia a dia de vocês, sabendo que a reencarnação é uma realidade? Isso influencia de alguma maneira? E como? Eu acho que nessa fase, principalmente da adolescência, da fase jovem, a gente acaba sendo impulsivo, influenciável, muitas das vezes, por colegas. É natural da fase. Uhum. O mundo, né, acaba criando várias influências para a gente, até mesmo em redes sociais, e convívio com colegas em escola. E justamente esse conhecimento das consequências faz a gente ter um pouco mais de discernimento na decisão que a gente vai ter que tomar, porque a gente sabe que não só as consequências nessa vida vão acabar ocorrendo, mas também em vidas futuras, né? E também vários desses temas mais complicados, como drogas, relacionamentos afetivos, também são tratados aqui dentro algumas vezes, num tom, na abordagem do espiritismo, e isso faz a gente refletir um pouco mais sobre aquelas atitudes inconsequentes que geralmente a gente possa ter, impulsivas. Então, eu acredito que a doutrina, e principalmente as pessoas que educam, os educadores, guiam bastante a gente nesse caminho, para a gente poder escolher melhor as nossas escolhas. Eu falo muito para todo mundo e brinco que eu sou muito relaxada. Relaxada? Eu sou muito... Eu nunca tô relaxada preocupada no sentido com nada. de não eu estar nunca tô preocupada. preocupada com nada. Achei que era relaxar no Então, sentido de assim, deixar tudo bagunçado em casa. Não, tô brincando. como as coisas... Eu sempre tive isso na minha cabeça, desde pequena, tanto na época quando eu me considerava estar espírita, quanto na época que eu só vinha pra cá. Sim. Eu Tem sempre, diferença. mesmo, sim. Mesmo sabendo da reencarnação, nunca fiquei pensando nisso. Hoje em dia, às vezes, eu ainda falo pra minha mãe, né, que... eu acho que eu vou ter que pesar muito nisso em outra vida. Aí eu fico falando, eu acho que eu não quero essa pessoa na minha vida na outra vida. Eu vou fazer de tudo que eu puder pra dar bem com ela agora. Mas eu nunca levei, tipo, num nível muito pesado. Acho que eu não vivo me preocupando muito com isso. Eu acho isso um pouco bom,
Porque quando eu me preocupo com alguma coisa, eu acho muito tenso, porque eu fico o tempo inteiro pensando naquilo, me cobro sobre aquilo, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco ruim, porque talvez algumas decisões que eu já tomei e algumas que eu vá tomar no futuro vá me prejudicar um pouco se eu não pensar um pouco nisso. Porque já que eu tenho a informação, a gente tem que pensar assim, né? Eu penso assim, se eu tenho a informação, vou usar ao meu favor. Só que esse é o meu problema, lembrar que eu tenho a informação, né? Mas é super natural, né? Porque a gente ainda sendo aprendiz, como a doutrina diz, a gente não vai acertar sempre. E tem essa Vai coisa, errar muitas mas eu vezes. entendo isso, né? Quando a gente tem essa noção, fica claro de que o que a gente escolhe tem consequências. Se a gente não tivesse essa tranquilidade de saber que a gente ainda não é perfeito, que é natural, a gente vai ficar se cobrando em excesso, né? Ou vai ficar pesando no sentido, Então, nossa, fiz isso, já vou ter que lidar com isso lá no... eu considero assim, boa né? tranquilidade porque eu penso, é pelo meu bem. Deus não faria algo que não seja pelo meu bem. Então, assim, qualquer decisão que eu tomar, eu vou estar sendo eu. E o que eu tiver que responder ou buscar depois vai ser por alguma atitude minha. Então, de qualquer maneira, eu vou atingir o que eu tenho que atingir. Perfeito, Gabriel. Então, eu Porque não adianta também a gente ficar agindo como robozinho, né? pra fazer Eu vou tudo fazer certo. o que acho que tem que ser o certo, mas não ser Exato. autêntico. Porque não é uma mudança real, né? Não tem E aí não vai valer autenticidade. de nada, então. É mais fácil só existir mesmo. Existir tem do norte. exato. Faz todo sentido. Então, sobre a reencarnação, eu penso que é um ciclo meio sem fim, que a gente sempre vai ter que aprender coisas novas a partir das nossas novas vidas, que a gente aprendeu no passado. Eu penso assim comigo. Será que eu já passei por isso na vida passada e agora eu tenho que lidar com isso de novo? Aí eu fico assim, o que eu fiz no passado, hein? Que eu consegui lidar ou não consegui? Eu fico pensando nisso. A gente pensa. Aí, às vezes, que vem uns pensamentos assim... quando a gente fala assim, não cuida da vida alheia, a gente gosta de focar bastante, Imagina, né? não. Imagina, nada. Espírita não faz isso. Aí eu falei assim, Faz mãe, comentários. A gente esse comenta. ano, a partir de agora, eu não vou cuidar da vida de ninguém. Porque às vezes a gente conversa assim, eu não gosto da vida dos outros, mas a gente conversa, a gente acaba falando da vida das pessoas, natural. Então eu falei, mãe, ela veio falar assim, Bárbara, você não sabe o que? Eu falei, não, vida alheia, não quero saber. Então, assim, pra mim, a reencarnação é sempre um passo que você vai dando a cada dia, que você vai acordando e pensando. Porque eu tenho que fazer o que eu não fiz ontem. Eu tenho que acordar hoje tranquila e tratar as pessoas bem. Porque eu já acordei nervosa e não deu nada certo. Então hoje tem que ser um dia tranquilo que eu vou conseguir fazer tudo direitinho. É isso que eu penso sobre a encarnação, sempre evoluindo a cada dia e tendo mais experiências de vivência. A Bárbara falou uma coisa interessante que é fazer essa análise, né? Procurar se conhecer. Autoconhecimento. Vocês devem ouvir falar, e quem te ouve muito na doutrina, porque é importante. A gente tentar identificar por que a gente está tendo determinados comportamentos naquele dia, em outro não. Que está fazendo bem ou mal, como você falou. Eu já acordei dias que aí não deu nada certo, então vou tentar fazer diferente. Qual que é essa importância? Já é claro para vocês dessa importância de se conhecer? E na prática, vocês fazem algo para isso? Como funciona? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão bem acostumadas a tudo que elas sentem, fazem, colocar a culpa em alguma coisa. Eu falo pra minha mãe que ser do humano, nada, quase, né? do nada surge a ansiedade. Se você pegar uns 20 anos atrás, ninguém falava sobre isso, mas hoje em dia... Eu não tô falando das pessoas que são diagnosticadas, claro, mas é assim, hoje em dia tudo você coloca desculpa em alguma coisa, mas ninguém procura, tipo, no seu íntimo se perguntar por que você tá sentindo aquilo, por que aquilo tá acontecendo. Eu sou um ser humano, eu entendo plenamente que às vezes você fica com raiva, você não vai ali parar, respirar e, não, vou ficar tranquila, de jeito nenhum. Eu tenho vontade fez de mal pra você. quebrar alguém Não, meu também no irmão, meio da vem rua. aqui que eu vou te dar um abraço. Óbvio. A pessoa me xingou, eu vou olhar pra ela e falar, exato. meu querido, você é uma flor linda, queridíssima. Exato, De jeito nenhum. Claro, gente. Eu sou humana, mas eu não sou obrigada também a me considerar santa e colocar a culpa em alguma coisa, ou em alguém, ou em algo Entendi o que externo. você tá falando. Eu acho que talvez no final do dia Santo Agostinho fala, no livro dos Espíritos, lá no Exatamente. final, que a gente tinha que dormir. A Gabriela tá fazendo assim que eu falei que ia ter chamado oral aqui antes de começar. Ele Mandou fala bem, lá Gabriela. no final que quando a gente vai dormir, a gente tinha que pensar naquilo que a gente fez no nosso dia. O que a gente achou que a gente fez de legal, o que a gente achou que a gente pode melhorar. E eu acho isso interessante. A gente não é obrigado, até porque a gente não é perfeito, a dar 100% da gente. Até porque às vezes a gente não consegue, tá tudo bem. Tem dia Só que não que dá. você analisar, tipo, não só sentar a bunda na cadeira e achar que tá tudo bem. Acho que é importante também ter vontade de se conhecer para você poder também melhorar o mundo, né? Porque vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro.
E é muito isso. Acontece muito isso que a Gabriela tá falando. A gente, não, é geral, né? A gente começar a arranjar fatores externos para justificar comportamentos nossos, né? Para vocês, a questão do autoconhecimento. Gabriel e Bárbara. É um processo contínuo, né? E a gente sempre vai continuar fazendo para o resto da nossa vida, né? E nas futuras também. A gente nunca se conhece 100%, e eu vejo isso até mesmo no tratamento psicológico que eu faço com o psicólogo, né? Porque muitas coisas que a gente tem hoje em dia, comportamentos, até mesmo problemas, são reflexos de coisas lá de trás, da nossa infância, talvez, de alguma experiência traumática, de algum tipo de convívio problemático que a gente teve. E eu vejo isso em mim, e todo dia eu estou descobrindo alguma coisa nova, né? Às vezes a gente acorda muito estressado, a gente não sabe o porquê, mas aquilo realmente tem um motivo. Mas às vezes naquela correria do dia a dia a gente não para dar um tempo para pensar sobre aquilo, né? Refletir, meditar e tentar acabar com o problema na raiz. Aqui nos cursos da casa também, né, tem muito essa questão do momento reflexão, da reforma íntima. E é muito mais do que só ler aquele texto, escrever um comentário sobre aquilo, mas efetivamente trazer aquilo para a sua vida. Ver o que aquilo pode modificar ou não nas suas atitudes. E é um processo contínuo, nunca vai acabar. Mas é isso, né? Estamos sempre aqui para evoluir. Bárbara, você já falou mais ou menos, você faz um pouquinho disso, né? Que você falou, não, hoje eu vou tentar ser diferente. Tem horas que eu sei o que acontece comigo, mas tem horas que eu não sei, porque eu sinto que é um sentimento, assim, mas o que tá acontecendo? Eu não sei. Aí eu fico pensando o que aconteceu no dia. Só que ao mesmo tempo eu não sei. Eu vou descobrir uma semana depois, eu falo, mentira, ok, tudo aquela semana toda, com esse sentimento que eu não tava gostando. Sabe aquele sentimento que você não gosta? Mas a gente parece assim, que o nosso sentimento que a gente não gosta, ele fica mais tempo. E o nosso sentimento que a gente gosta dura assim. Eu fico, meu Deus. Mas a gente vai indo, né? A gente sempre vai conseguindo, digamos, nos conhecer e conseguindo nos fazer uma reforma do nosso melhor. Essa fase, diga, eu acho Gabriela. interessante falar. Diga. Hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu fui no médico com a minha mãe, que ela tinha um exame pra fazer, eu fui de acompanhante, né? E aí eu fui entrar no banheiro antes de vir pra cá, que eu falei, ai mãe, espera aqui um pouquinho, vou no banheiro. Uma querida, iluminada, ela tava encostada na porta do banheiro, só que não era um banheiro único, era um banheiro que você entra e tem várias cabines. Sim. Eu abri a porta do banheiro, ela olhou pra mim e falou assim, nossa. Eu olhei pra ela e falei, ai, é fila? Ela é. Eu fechei a porta do banheiro e falei, quer saber, deixa pra lá. Eu cheguei na minha mãe, o que eu xinguei essa mulher, eu saí de lá, ai, porque ela é sonsa, que não sei o quê. Porque eu falei pra minha mãe, ela acha que eu tenho um olho biônico, que eu vou ver ela encostada atrás da porta, aquela é uma porta que todo mundo vai abrir. E aí eu saí de lá muito estressada, tanto é que eu fiquei metade do caminho um pouco estressada ainda. Minha mãe falou, não, filha, você tá estressada por causa da mulher, se acalma. Você ainda vai encontrar muita gente assim na vida, você precisa aprender a lidar com isso. Aí eu olhei pra ela e falei assim, eu sou muito estressada na hora. Minha mãe fala que eu sou muito difícil de compreender na hora que as coisas acontecem. Eu também. A minha personalidade ela é muito forte em todos os extremos. Então eu fico muito estressada na hora que ninguém entra em mim. Não adianta falar pra me acalmar, não adianta. E aí, depois de um tempo, eu respirei, pensei, fiquei bem, mas... Pensando, analisando agora, friamente a situação, eu podia não ter me estressado. Mas o comportamento das pessoas, às vezes, ele infere também no jeito que você vai sentir, porque ela estava errada. Só que aí ela me tratou de uma maneira como se eu estivesse errada, e isso gerou um estresse em mim. Mas tá aí a questão do autoconhecimento. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil de lidar e que eu sou estressada. Se eu, na hora, tivesse me acalmado mais rápido, eu podia não ter ficado tão estressada, mas eu fiquei. Por isso que conviver uns com os outros é um dos grandes desafios, né? Quando a gente está encarnado. E nessa fase da juventude, toda fase da vida vai ter os seus desafios. Nessa fase, alguns são muito específicos, né? Porque a gente está se conhecendo, a gente está se encontrando na vida, tem que escolher profissão, que é uma coisa que é uma pressão chata, né? O que vai estudar, o que não vai estudar, no que quer trabalhar, no que não quer trabalhar. E às vezes a gente nem está tão preparado, já pronto, né? Quero fazer isso, ou não quero fazer isso. E o Espiritismo, de alguma forma, ajuda a lidar com essas frustrações, manter uma esperança no futuro. Como que é para vocês? Ajuda bastante, assim, porque no momento que a gente tá naquela agonia, naquela pressão, a gente pensa assim, não dá pra ficar nessa pressão, nessa agonia, senão as coisas pra mim vão desandar, não vai dar certo, eu quero tentar aquilo, não vou fazer certo, ou fazer pela metade. Então, assim, pra mim, eu acho que assim, o Espiritismo ajuda bastante, ele ensina a gente a ter calma e compasso e sempre pensando naquelas coisas boas que a gente quer fazer. Porque se a gente coloca um pensamento introdutivo, ruim,
alguma coisa que a gente quer fazer muito rápido, a gente se choca e não faz nada. Então, assim, eu com pressão eu não consigo. Assim, eu tenho uma sala querida, né? Ano passado eles eram muito falantes. E eu ficava na frente. E eu conseguia ouvir tudo que eles falavam. Sala de e não escola, conseguia. na escola? Sim, assim? na minha escola. Eu não conseguia fazer uma redação, fazer um texto, porque eu tenho que ter foco. Sim. Então, assim, eu pensei assim, não vai dar. Mas eu preciso ter calma aqui nesse caos, né? Mas deu tudo certo depois. Porque eu fui fazendo com calma, fui pensando, fui analisando, e assim a gente vai fluindo. Como é que é essa parte de pressão social? Porque quando a gente chega numa certa idade, o grupo que a gente tá, muitas vezes Vai mudando. pende para algum lado, colocando de forma bem comportamentos às vezes que não são tão positivos pra gente, são tratados como formas de expressão, como uma forma de De indiferença? de se diferenciar, né? Porque na juventude a gente tem muito disso, né? A gente quer mostrar, que a gente quer se mostrar, mas ao mesmo tempo a gente quer se sentir pertencente a um Famoso grupo. duas caras, né? E às, e às vezes há essa pressão, sei lá, para começar a beber, pressão para começar a ter determinados tipos de comportamento. Como é isso para vocês e de que forma o espiritismo tem algum impacto nisso? Com certeza. Na minha vida, principalmente, já tive diversos momentos que eu tive que me afastar de pessoas que eu percebi que tinham ideias, comportamentos que não casavam com tudo aquilo que eu acreditava, com tudo aquilo que eu cresci acreditando, entendendo o que eu era. E na vida é assim. A gente tem nossa vivência aqui dentro, também com nossos pais, a nossa criação. E, às vezes, quando aquilo te incomoda, você não pode querer deixar de ser quem você é. Eu sinto assim que, nessa fase da adolescência, principalmente, a gente quer muito ser aceito, né? Quer fazer parte de um grupo, que as pessoas queiram a gente ali. Mas será que a gente quer estar ali também? Ou a gente só quer agradar os outros e não a gente? Então, eu sempre penso nisso. E o quanto aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo feito, vai ser interessante para a minha caminhada, o que aquilo vai me ensinar, o que aquilo vai agregar para mim na minha construção dessa encarnação, né? Então, são perguntas que vêm à minha mente, é algo pessoal. Mas eu acredito que é algo que a doutrina também deixa claro para a gente nos textos. Eu vejo essa pergunta como muito difícil para mim responder. Porque esse sempre foi um caso da minha vida, assim, eu acho que para sempre vai ser. Desde pequenininha, eu sempre queria ter alguém que eu pudesse me encaixar numa amizade com a pessoa, ou que eu pudesse me encaixar num grupo e me sentir confortável. E eu sempre pensava nos outros, assim, eu sempre tinha que estar agradando as pessoas, eu queria que as pessoas se sentissem felizes e bem comigo perto. E eu não sei se bem para ser aceita, mas acho que eu sempre tive essa coisa de, se eu tô num grupo, a gente é um grupo de 4, eu tinha que fazer vocês felizes, eu tinha essa responsabilidade para mim, assim. Vocês tinham que se sentir bem com a minha presença. E eu sempre queria me encaixar ali, então para mim o jeito certo de fazer isso era esse. E eu sempre cresci assim, tanto é que a minha mãe, eu chegava em casa várias vezes chorando, porque, brigou com a amiguinha, que não sei o quê. E ano passado, no comecinho do ano passado, bem nessa época de março, eu tinha um grupo de amigos que não era um bom grupo de amigos. Hoje em dia eu falo pra minha mãe que não eram meus amigos, porque se fossem, esse não é o significado de amizade que eu acredito, né? Só que, na época, eu queria muito me encaixar ali, muito. Até uns 2 anos atrás eu era assim. E eu queria muito me encaixar ali, e eles me acolheram, assim. E eu fui na festa de aniversário de uma amiga e, assim, eu não vou contar essa história catastrófica, mas deu tudo errado. Eu acho que não foi a pior fase da minha vida, mas foi o pior dia da minha vida, assim, da minha vida, da vida da minha mãe, que foi triste pra mim, triste pra ela, foi péssimo. E depois dali eu comecei a pensar em muita coisa e não valia a pena. Eu me afastei de todos, literalmente. Na minha vida eu tenho 3 amigos. Eu posso falar que são amigos, eu tenho 3 amigos. E essa limpa, eu, na verdade, na época eu fiquei muito chateada comigo mesma, me sentindo muito culpada pelo que aconteceu, mas eu agradeci a Deus por ter acontecido, porque eu precisava de uma coisa intensa para entender de que a gente não tem que agradar todo mundo e que a nossa vontade também vale. Porque a gente fala muito no Espiritismo sobre não podemos pensar só em nós mesmos. Só que como é que eu vou pensar no outro se eu também não me conheço, não sei cuidar de mim? As minhas vontades, elas também importam. E eu acho importante também frisar isso, porque
como é que eu vou fazer alguém feliz? Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo, se eu não sei o que eu gosto e o que eu quero pra mim, né? E então aquelas relações vão ser falsas se eu não souber sobre isso. E eu me afastei de todo mundo, tanto é que o meu meio, ele é o meio esportivo. Eu vivo fazendo isso, eu amo isso, né? Eu acho que é bem óbvio. Uhum. E foi ali que eu descobri, é estranho falar isso, mas o que sobrou pra mim e o que eu vi que eu me encaixo é aqui dentro, aqui dentro eu encontrei 2 pessoas que são as mais sinceras da minha vida. Na federação. E é o lugar onde eu consigo me expressar. Tipo, aqui eu nunca precisei tentar me encaixar em algum lugar. E quando eu comecei a treinar também, que eu vi que esse era o meu estilo de vida, também foi um lugar onde, tanto com as pessoas, tanto com os hábitos, eu percebi também que eu não tinha que me esforçar para me encaixar. Eu acho que esse é o ponto da vida que todo mundo chega, que percebe que você faz parte de algum lugar, sabe? Você não precisa se forçar a fazer parte de algum lugar porque as pessoas fazem. E foi nesses lugares que eu fui me encontrando e fui percebendo que a vida pode ser leve e que você não precisa estar cercada de 1000 pessoas para ser feliz. Você precisa estar cercada das pessoas certas para ser feliz. Excelente. Tem uma coisa muito legal no que você falou, que é a questão da gente se amar para poder se doar para o outro antes, né? Jesus fala, né? Amar o próximo como a si mesmo. Isso está incluído nesse ensinamento, né? A gente saber se amar primeiro para depois se doar. Porque só se doar e esquecer de si mesmo também não vai fazer bem pra gente, que foi o que você colocou, né? A gente tem que se valorizar, a gente tem que estar bem para poder ajudar o outro e se doar e servir. Aí sim, né? Poder ser caridoso, fraterno, mas a caridade começa com a gente mesmo, antes de tudo. E como que a gente consegue, vocês acham que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Porque não dá pra gente fugir da vida aí fora, certo? Não dá pra gente viver, não, agora eu vou vir todo dia pra federação, ficar lendo evangelho, livro do Espírito. Não, a gente a gente encarnou pra viver no mundo, certo? Pra trabalhar, pra ter amizades, pra estudar, cada um fazendo o seu curso, cada um. Como é que vocês acham que a gente pode encontrar esse equilíbrio, né? Entre a preocupação com o espiritual, mas sem deixar de lado a compreensão de que nós somos espíritos encarnados num mundo material que tem as suas necessidades. Não tem nada de errado eu querer estar numa festa, querer me divertir. Como a gente acha esse equilíbrio? Vocês acham, na opinião de vocês? Fácil a pergunta, né? É, bem fácil. Vai falando que eu vou anotar aqui, tô brincando. Ih, me perdi já. Na vida, né? Tudo em excesso faz mal. A gente tem que saber os nossos limites, as nossas vontades. A gente não está num dia muito bom. A gente tem que começar a fazer esse tipo de coisa no dia a dia. E eu tento fazer isso também. E é interessante, né? Essa caminhada que a gente tem de se autoconhecer, de se auto-amar, que não é um processo fácil. Não é fácil. E ainda mais com as pessoas à nossa volta, com os familiares. Às vezes a gente cai no que a Gabriela falou, né? A gente quer só agradar para fazer parte de um grupo e acaba se esquecendo da gente mesmo. Então, no caso de você pensar na sua vida e pensar no lado espiritual, eu sempre penso assim agora. Eu vou pensar, porque a gente pensa um monte de coisa, nossa cabeça fica assim, trabalho, escola, vida, casa, é muita coisa. Então, eu sempre penso assim, eu vou colocar cada coisa em um bloco. Escola, eu vou preocupar com a escola. Casa é com casa. Vida com a vida, porque a gente consegue manter o equilíbrio entre as coisas, não ficar se preocupando tanto em que a casa vai acontecer alguma coisa que a gente não consegue, porque às vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça que a gente nem sabe pra onde tá indo, a gente perde o Ter o seu ônibus. momento para pensar em cada aspecto. Entendi. Porque às vezes a gente se perde, a gente fica pensando, a gente tem que fazer uma coisa, a gente não consegue, então acho que a gente tem que deixar em cada coisa, em cada tópico, pra gente conseguir pensar bastante e analisar a situação. E como que a gente lida com a questão da tecnologia? De rede social, onde tudo é lindo, tudo é bonito, todo mundo está sempre viajando, todo mundo está na festa, todo mundo... Só que, na realidade, a gente sabe que todo mundo tem os seus problemas. Como a gente lida com isso? De alguma forma, a doutrina espírita tem como ajudar? Vocês encontraram ferramentas no que vocês aprendem aqui nos cursos da mocidade, da infância e juventude, para lidar com essa questão da tecnologia? A gente sempre pensa que a grama do outro é mais verde, né? Então, tudo que a gente vê na internet, parece que a vida das pessoas são perfeitas, tanto famoso quanto amigo, tipo, parece que, sempre vai sair pra comer com a família tá sempre reunida, tá todo mundo sempre feliz, ninguém briga, tem tudo que quer,
Mas a gente também tem que parar pra pensar que a gente só posta o que a gente quer, né? Então eu não vou postar minha família Filtra, brigando, né? eu não vou postar minha família chorando, eu não vou passar um momento difícil, eu não vou postar que eu não consegui uma coisa que eu queria. Eu vou postar só o que é legal. Então hoje tá todo mundo aqui, tá todo mundo feliz, eu vou postar. Se amanhã alguém estiver brigando, eu não vou postar isso na internet, porque na internet tudo tem que ser perfeito. Então aquilo não é a realidade, elas são recortes da realidade. E o Espiritismo fala que todo mundo tem suas provas, suas expiações, suas questões para passar e resolver na vida. Então, acho que primeiro pensar que a gente está num mundo de provas e expiações. Então, eu penso que a grama do outro é mais verde, que a vida dele é perfeita. Mas o que ele está fazendo aqui, então? Nesse mundo? Não é Se perfeita. fosse tão perfeito assim, Exatamente. não precisava estar encarnando no mundo. E como a acho que o Terra. detalhe tá também que a gente sempre acha que os nossos problemas são muito grandes e muito fora da realidade. E assim... Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma relação péssima com meu pai e pra mim todas as outras pessoas no mundo não têm. Uhum. Mas, gente, o que eu mais conheço é gente com problema com pai, com família. E tá tudo bem, todo mundo tem, ninguém é perfeito. Só que a gente sempre acha que o nosso problema ele é catastrófico. Então eu acho que o problema tá no outro e tá na gente. É sempre achar que o do outro é melhor e que o nosso é muito, muito pior. A Sim. gente sempre pensa assim. Que tem a ver com a gente aprender a se amar. Se conhecer e se amar, né? Reconhecer as bênçãos que a gente tem, apesar dos desafios que existem, né? Como você diz da tecnologia e como o Gabriel falou, muita coisa, excesso faz mal. Então, acho que assim, a gente ficar muito no celular, a gente acaba se tornando outra pessoa, outra personalidade. Às vezes a gente não se conhece, porque a gente vê tanta coisa na internet que vai nos influenciar, vai nos fazer a gente ter uma mudança repentina, que eu acho que assim... Deixa um pouco o celular, pensa mais em você, pensa mais na sua família, pensa como você pode se melhorar. Porque o celular, claro, é uma ferramenta que nos ajuda, mas também não vai poder pode nos Desvalorizar? Isso, a gente. É normal, isso. super normal. Queria mudar um pouco o assunto. Sim. Eu queria saber de vocês. Ai, ai. O que vocês acham que pode ser feito? O que vocês acham de como é a vivência espírita, dentro da casa espírita, com os jovens? E o que vocês acham que pode ser feito pelos dirigentes, quem comanda, para tornar essa vivência mais dinâmica, mais envolvente para pessoas da idade de vocês, da fase de vocês? O que funciona e o que poderia melhorar? Eu acho que essa liberdade. O jovem tem muito essa vontade de poder se expressar, de falar o que pensa, de transmitir para o mundo a sua visão de mundo. Pode ser meio redundante, mas na minha trajetória aqui eu vi muitos colegas saírem, voltarem, irem para outras religiões também, mas sempre o que é dito é a questão do acolhimento, é fazer sentido na vivência dela, sentir que o ambiente acolhe ela também. Ela se sente bem lá dentro. Às vezes eu sinto que aqui fica muito engessado algumas coisas. E a gente tem que mudar um pouco essa visão. Dar mais espaço para os jovens, como está acontecendo aqui agora, nesse momento. Dar a voz, dar a oportunidade deles se expressarem. Eu já fiquei muito feliz quando, alguns anos atrás, fui chamado para poder escrever um texto para semeador. Agora isso está acontecendo e isso com certeza vai reverberar para outras ações acabarem acontecendo. E eu acredito que esse é o caminho. Excelente. Gabriela, Bárbara? Então, no caso da gente pensar nos jovens e sobre o espiritismo, é legal, porque às vezes a pessoa não se achou numa religião e você pode trazer ela aqui para conseguir estudar, para conseguir entender mais nossa religião, ver se ela gosta ou não. Ela tem uma oportunidade de sempre se melhorar. Porque sempre nós temos ensinamentos do Mestre Jesus, da disciplina espírita, do que a gente tem que tirar nossa curiosidade, que a gente tem muita curiosidade, né? A gente não sabe o que fazer na hora, a gente pega lá o livro Sinal Verde, a gente consegue tirar essas curiosidades. Ou um livro do médium, quando a pessoa tem uma mediunidade muito forte e não consegue administrar ela. Então, acaso de eu, ou digamos que o Gabriel, ele não é da minha religião, mas ele tem uma curiosidade em saber como que a gente faz as coisas, como a gente explica ou ensina. Então, eu vou explicar para ele um pouco da minha religião, ele pode explicar um pouco da dele, porque a gente também pode trocar esse negócio de religião, né? Porque é bom a gente sempre ter essa abertura do pensamento em saber como é a religião das outras pessoas, pra gente não chegar lá e falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque sempre tem religião que eu chego e fico assim, ó, o que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer? Eu pego você de canto e falo assim, então, o que eu faço? Porque eu nunca vou saber o que fazer. Então Quando você vai, bom. por exemplo, numa missa ou num culto, Sim, acompanhar um alguns, amigo, um parente, tem aí você lugares entendi, que eu entendi. não
sei que a gente não entende. Então é sempre bom ter essa comunicação em troca de religião, em troca de sabedoria, porque a gente vai saber como lidar com isso e vai falar que tá sentindo bem. Eu vejo o espiritismo um pouco diferente do que ela falou. Não discordo, mas eu vejo assim, a gente recebe muito bem a todos. Porque eu não vejo como uma religião. E assim, por mais que seja chamada de doutrina espírita, nem como doutrina. Eu acho que é um estilo de vida. Porque eu vejo na doutrina muito respeito e muito acolhimento a todos. Agora, em outras religiões, nem sempre. Porque se eu chegar lá com o evangelho, não vão me receber bem. Mas se eu chegar aqui com uma Bíblia, tá tudo bem. Ninguém vai me julgar por isso. Então, assim, a única coisa que eu acho que falta na casa é que, é como o Gabriel falou, eu vejo muita coisa engessada em um padrão. E não só o jovem, acho, como todas as pessoas, elas buscam um pouco de liberdade nesse sentido. E a doutrina, para mim, ela exerce isso. Essa liberdade de pensamento, de questionar tanto ideias quanto colocações já feitas. Então, acho que poder abrir um pouco pro público que já é da federação, poder ser livre em se expressar sem pensar que tem coisas que já são ditas, que já estão prontas. Você poder ser um pouco mais você mesmo, sem essa intitulação de que tem que ser assim. Porque talvez eu esteja espírita, mas eu não acredito em alguma coisa que a doutrina fala. E tá tudo bem, porque eu falo que a minha base é que eu acredito em Deus. Porque o meu Deus não é diferente do Deus de quem é católico, de quem é evangélico. Deus, é o mesmo Deus. Então, a verdade dele, ela não está no espiritismo, ela não está no catolicismo. Ela está um pouco no coração de todo mundo e um pouco em todas as religiões, porque não foi Deus quem estipulou 300 religiões no mundo. Foi o homem. Então, eu acredito em Deus e o meu pensamento ele está espírita, porque é o que mais se condiz com o meu caráter. Então, eu acho que falta um pouco dessa liberdade dentro da casa espírita, de que as pessoas podem ser quem elas são e pensar como elas pensam. Independente, eu não preciso ser 100% crente e fiel a tudo que falam sempre. E eu posso questionar e perguntar. Acho que talvez essa liberdade atraia mais pessoas e atraia mais a vontade de quem é da casa. Entendi. A doutrina espírita é uma doutrina que tem que dar essa liberdade mesmo, né? Desde o seu nascimento, o Kardec sempre falou muito disso. Tem que estar aberta para se questionar, porque a fé ela só vai se construir se a gente puder tirar as dúvidas, se a gente puder questionar para formar a base forte ali, né, que a gente vai ter para quando vem a dificuldade, eu poder estar forte. Se a minha fé estiver ali, né? Deus existe. A encarnação é uma realidade. Eu sou um espírito imortal. Essa vida aqui é só um pontinho na existência do espírito. Essas coisas vão dar o suporte que a gente precisa. E o que mais atrai vocês? Vocês só frequentam a FESP? Só. Os três? Sim. O que mais atrai vocês aqui hoje? Eu vi que a maioria vem desde sempre. Por que vocês continuam aqui? Eu acredito que é esse clima acolhedor mesmo que a Gabi aqui acabou comentando. Eu vejo que aqui a gente constrói como se fosse uma família, né? As pessoas se conhecem, as pessoas se respeitam. Existe também esse acolhimento das pessoas de fora. Eu conheço até pessoas do meu trabalho que já vieram para cá e por terem algumas questões ali, por serem LGBTs e outras questões na vida pessoal, acabaram não se encontrando em outras religiões, mas acabaram vindo aqui e se sentiram acolhidas, respeitadas. E muitos ensinamentos da própria doutrina, como a própria reencarnação, abriram os olhos para elas sobre a própria condição que elas têm aqui nessa vida. Então, isso é o que mais me atrai na doutrina espírita. Essa liberdade de pensamento, de questionamento, também de ter essa bagagem bem grande de Jesus sempre junta, né? De você sempre amar o próximo, respeitar, acolher. E é isso que também norteia bastante das minhas decisões na vida. O que atrai vocês? O que mantém vocês aqui? O que atrai eu aqui também é o acolhimento, como as pessoas cuidam da gente, como elas falam com a gente. Quando a gente precisa de um alicerce, a gente não tem ninguém para conversar, sempre tem um inspetor, sempre tem alguém que vai falar com você mais velho, que você vai conseguir se ajudar. E também temos o DEPOI, né, que você pode fazer um tratamento espiritual, que isso vai nos ajudando bastante. Nosso departamento aqui, né, na nossa sede, Sim. na Maria Paula aqui, na Rua Maria Paula aqui em São Paulo, a gente tem o DEPOI, que é o Departamento de Orientação Espiritual. Quem está chegando ou quem já frequenta, né? Se não está num bom momento, pode passar por lá e ir lá encaminhado para
para assistências espirituais, etc. E por conta do tratamento, você também se ajuda e também as pessoas às vezes não pensam, né? Porque eu tenho um amigo que ele não é da minha religião. Aham. Aí eu chego pra ele e falo assim, você também é médium. Ele fica assim, ó. Então todo mundo tem a sua mediunidade, então todo mundo tem que cuidar dela. Porque ela também é a nossa alma, ela está aqui em cima, nós temos nosso perispírito. Às vezes eu penso, será que o perispírito tá olhando a gente assim, fala que tá fazendo coisa errada? Aí eu penso, gente. Vai, Gabi. Eu acho que o que me atrai muito no espiritismo e aqui na casa é que, primeiro, eu nasci aqui, né? Só faltou minha mãe me parir aqui dentro. Entendi. E segundo, que é a minha vontade de viver e meu amor pela vida. Eu falo pra minha mãe que eu sou muito intensa e eu sou uma pessoa muito intensa. E o espiritismo, ele, pra mim, ele é o meu sentido de vida. Eu acho muito justo as pessoas elas buscarem algo que elas acreditem na vida, porque tem que ter um sentido. Você tem um ideal, você tem que buscar pessoas e um coletivo que te traga esse questionamento da vida. Você poder viver realizando aquilo que você acredita. Você poder ter um coletivo que você discute os seus pensamentos e não viver incutido dentro de você. Eu acho isso muito importante. Assim, a religião ela é algo que traz isso na sociedade, né? Então, o espiritismo, ele me traz isso. Ele me traz uma calma, uma paciência, me traz explicações da vida. E eu gosto de viver. Então, você poder compreender a vida é muito legal. E é o meu jeito de olhar a vida. Então, é eu ter um lugar onde eu posso me expressar, porque sou eu. Excelente. Qual que é o papel da arte, da música, na divulgação do espiritismo para os jovens? Quem faz parte aqui do grupo musical que tem? Eu faço Semente do Amanhã. Que é o? Semente do Amanhã. Sementes da Manhã. Qual que é a importância? A Qual que é o papel da arte e da música? A gente fala sobre Jesus, nós falamos também para as crianças, para as crianças, nós estamos, como eles falam, pela música, emanando o evangelho do Jesus. Porque a gente tem canções maravilhosas que falam disso, né? Como eu canto a música, iniciando a vida com Jesus. E assim a gente se inicia, né? Aí fala tantas... Ai, deu branco. Agora vai ter que cantar, a gente vai esperar, fica tranquila. Se quiser, a Gabriela fala e você vai lembrando. Tá, então fala que eu vou Gabriela, tentar lembrar. ela vai lembrando, porque agora ela vai ter que cantar. Ela puxa, ela vai ter que dar uma palhinha. Eu acho que a música, ela fala com a gente. Então, independente do gosto musical de cada um, que o meu também é muito de se julgar, mas tudo bem. A música, ela fala com a gente. Então, é uma forma de se expressar também. Eu adoro ouvir músicas que me façam sentir vontade de viver. Eu adoro andar no meio da rua ouvindo uma música animada. Então, é importante porque eu acho que a música é uma coisa que traz essa conexão. Às vezes, uma pessoa mais fechada de falar, de ouvir, uma pessoa que não gosta de coisas muito monótonas, pode se expressar melhor. Se expressar melhor ouvindo uma música, pode inclusive ser atraída por alguma, por exemplo, pelo espiritismo, pela música. Então, você ouvir alguma coisa e se identificar com aquilo também faz parte. Eu acho que a música é um instrumento também. Sim. Você, Gabriel, o que você acha da arte, da música? Arte no geral, né? Eu sei que na EGIM vocês têm ali, né? Depois da aula, vocês podem escolher participar de algumas oficinas artísticas, música, artes, teatro, etc. A arte em si, né, e principalmente a música, é uma manifestação do divino aqui na Terra, né? Até o Leon Denis fala em alguns dos seus livros, ali no Espiritismo na Arte, que lá nos planos superiores existem também essas manifestações, claro que de uma outra forma, que talvez a gente não compreenda totalmente, só que o que a gente produz aqui é uma reverberação daquilo que a gente pode ver por lá também. A música, ela toca a alma, ela traz sentimento, carrega emoções. Então, até como a Gabi falou, às vezes você está ali escutando uma música alegre e você começa o seu dia melhor, você fica mais animado. Ou se você coloca uma música, um rock ali, você começa a ficar mais intenso. Ou uma música mais triste também vai entrando naquela mesma vibração, naquela sintonia da música. E já existem vários grupos musicais aí com esse contexto mais espiritualista, mais religioso, e principalmente esse projeto do Sementes da Manhã eu acho muito importante, até mesmo como uma representatividade dentro do nosso meio, através da arte, né? Porque é uma forma de você propagar a mensagem de uma forma mais rápida, mais democrática também, e eu sou muito fã e até pretendo participar futuramente. Aí, Gabi. Lembrei da música. Segura. Ai, meu A gente vai prender a audiência.
Tá bom. No verdade. final você dá a palhinha, tá bom? Tá bom. Fechou. Se Sonho. você quer ouvir a Bárbara cantar uma música do nosso grupo aqui da área de infância e juventude e mocidade, do grupo Sementes da Manhã, fica ligado. Daqui a pouquinho. Aí você vai preparando, vai tranquilo. Os 2 processos, respondendo e preparando a música. Tá bom. Você é capaz, eu sei que você é capaz. Amém. A gente ouve muito no Espiritismo o processo que o nosso planeta está passando. O nosso planeta é uma lei do progresso, é uma lei divina. Então, o Espiritismo, desde que chegou lá no século XIX, está falando que a gente está vivendo esse processo, né? Não tem um estalo, é um processo. Que o nosso mundo está entrando numa nova categoria, um mundo em que o mal não vai estar tão presente como está ou já esteve. É um processo que isso vai ocorrer, né? A gente vai se tornar um planeta um pouco mais evoluído, um planeta de regeneração, como a gente ouve. Eu tenho dificuldade de ficar usando muitas essas palavras porque elas ficam meio vazias, de tanto que a gente repete, né? Mas a gente vai se tornar um planeta melhor, com pessoas melhores, etc. Como vocês acham que o jovem, qual o papel do jovem nesse processo de colaborar para que o nosso planeta... A Gabriela te falou, né? Que a mudança, ela não vem de fora. A gente pode ficar esperando, o planeta vai melhorar, então eu vou sentar aqui. Vou esperar as pessoas pararem de ser preconceituosas, Se você não impacientes, agir- Até raivosas. porque quem não é o planeta, né? Somos nós. somos nós. Então, Exato. o planeta Terra está um planeta de regeneração, de provas e expiações, porque nós estamos aqui, estamos nessa fase, né? E quem Como vocês acham que evolui- vocês, nessa idade, podem colaborar com esse processo? Com o processo, é um processo muito difícil, porque quando a gente sai na rua, a gente tem medo de ser roubado, tem medo de acontecer alguma coisa. Pra gente que não dá. Então, assim, a gente vê as coisas, só que a gente tem que pensar, eu não vou fazer aquilo porque eu tô aqui no mundo pra melhorar o mundo, pra mudar as coisas. Então, quando a gente pensa em mudar as coisas, nós temos que ter uma sintonia com nós mesmos. Conosco mesmo. Então, aquilo já não é legal, então eu não vou fazer. Aquilo ali já não gostei. Porque o mundo, a gente pensa assim que o mundo, eu penso assim que o mundo é cheio de armadilha, e se a gente cair nessa armadilha, a cabeça também cai. Então a gente tem que ter uma cabeça bem sincronizada pra não cair na armadilha. Aí estão brigando ali. Foge. Estão discutindo. Foge. Tá tendo porrada. Não pode mais não. Briga de irmão. Sai, porque a gente tem que sempre pensar em chegar lá e falar assim, Deus, Todo-Poderoso, ajudai. Calma, gente. A prece é importante. Vibrar aqueles irmãos que precisam. Deus Todo-Poderoso. É porque eu tô naquela onda de, meu Deus do céu, desespero. Deus Todo-Poderoso, ajudar essas cabeças que precisam de sintonia, porque isso não vai ajudar nosso mundo, só vai piorar, vai trazer coisas ruins. Então, sempre ter a sintonia de também querer ajudar, mas também querer enviar coisas boas. Às vezes a gente passa por uma pessoa, ela tá pedindo, você pode me dar R$1, 50 centavos, alguma coisa para poder comer? Aí você não tem, mas faz uma prece de coração, pede para Deus ajudar ela, ilumina ela para ela conseguir arrumar um emprego, uma casa, porque a gente também quer isso. A gente estivesse no lugar dela, a gente também não ia querer alguma coisa boa pra gente? A gente não sabe o que a pessoa passou, não interessa para mim, mas eu queria que aquela pessoa estivesse bem, sendo clara com ela mesma. Pode ir agora. A chaga da humanidade aí, né, é o egoísmo, que é o que o Livro dos Espíritos fala. E um livro que a gente estudou também na EGIM, não lembro em que ano agora, mas que era só sobre essa transição do planeta, né, que falava isso. E é o problema principal do ser humano, porque se eu sou egoísta, eu não olho para o meu próximo. E se eu olho só para mim, eu só faço as minhas vontades. E se eu só faço as minhas vontades, não são todas as minhas vontades que são boas. E é a partir daí que tá a trava em você não conseguir evoluir, porque se eu não evoluo, eu não ajudo o meu próximo a evoluir. É aquela mesma coisa do amar a si mesmo para poder amar o próximo. Se eu não souber o que é amor e o que é me amar e me respeitar, como é que eu vou amar ele? Como é que eu vou amar você? Como é que eu vou amar todas as outras pessoas? Então, eu acho que é importante que a gente pense no coletivo. Acho que, primeiro, a gente tenta sempre alcançar o máximo, né? Então, você quer sair do nada pro tudo. Eu acho que a gente tinha que começar da base. Então, o que eu tô fazendo de errado, às vezes, só mentalmente? O que eu tô pensando o que eu tô emanando de energia? Assim, a gente pensa muito em coisas radicais, mas talvez você mudar só o que já vai dentro do seu coração já ajuda. Porque se eu mudo meus comportamentos internos, eu consigo mudar os externos. Então, você começar a pensar positivo, trabalhar o que você sente, o que você emana de energia, porque nossos pensamentos, eles são plasmos, né? Então, você pensa, você age, por mais que você não cometa o ato assim fisicamente.
Então, acho que você querer, ter vontade de mudar e começar por dentro do básico, quando você vê, você já vai estar lá em cima, fazendo coisas diferentes. Porque uma pessoa já é muito e pode ajudar muitas outras a conseguirem fazer diferente, sentir diferente, para ajudar mais pessoas, porque a gente tem que viver socialmente. E o Livro dos Espíritos e o Evangelho fala que o nosso desafio é esse, a gente não pode evoluir sozinho, a gente tem que evoluir em sociedade. Então, a gente tem que ajudar as outras pessoas. Não adianta eu ser uma boa pessoa, eu evoluir. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu só vou evoluir em coletivo, porque eu preciso delas para evoluir. Como que o jovem espírita, Gabriel, pode trabalhar para ajudar a acabar com os preconceitos, com as desigualdades que tanto afetam, né, o nosso mundo, geram dores para tantas pessoas? Então, até emendando aqui as duas coisas, né? Às vezes a gente começa a terceirizar bastante, como a Gabi falou, né? É porque o mundo tá assim, porque todo mundo é preconceituoso, porque a pessoa é orgulhosa. E aí tem aquela frase de mãe que todo mundo conhece, mas você não é todo mundo. A gente tem que começar nas pequenas atitudes. Não é porque todo mundo joga o lixo na rua que eu vou jogar também. Não é porque todo mundo discrimina, eu vou discriminar também. E é esse processo que vai fazer a regeneração começar a acontecer a partir de nós mesmos, né? Como Jesus também fala, né? Não é o homem do mundo. Você não vai seguir a tendência do mundo. Você é o homem no mundo. Você vai botar as suas convicções e mudar o seu mundo próprio, o seu mundo interior, para isso também refletir no mundo exterior. E Emmanuel coloca, né, no livro A Caminho da Luz, que fala sobre a trajetória da humanidade, das civilizações, que a nova geração tem um grande papel nesse processo, né, da evolução do próprio planeta. Que a gente está aqui numa fase que as pessoas estão começando a virar os seus olhos para questões que antigamente não eram muito tratadas, que eram tratadas como tabu. Principalmente as pessoas mais jovens, muito pelo impacto das redes sociais, elas sentem esse espaço para poder dar a sua opinião, veem alguma coisa no mundo acontecendo e falam sobre aquilo, lutam contra aquilo, são ativistas contra certo tipo de movimento que possa estar voltando ou não. Então, eu acho que nesses espaços é que o jovem tem o grande poder dele, de não ficar calado, pegar as injustiças do mundo, porque, querendo ou não, esse mundo vai ser nosso daqui para frente, né? E a gente tem que começar a moldá-lo e começar a seguir para um novo rumo que seja igual para todos, justo para todos e melhor para todos. Posso falar? Claro. Quando a gente anda na rua, eu vejo muita coisa das crianças pequenas. Eu sei que falando jovem, mas eu também vou falar das crianças pequenas. Porque as crianças pequenas estão parecendo que são mais evoluídas. Porque, como a gente fala, as crianças pequenas serão o futuro. Então, eles são espíritos mais evoluídos, mais velhos. Então, eu penso, as crianças já estão desse jeito, vendo TikTok, dançando TikTok, fazendo as coisas, e a gente só olha assim. Então, eu acho que é uma boa evoluída, mas a gente olha eu olho assim outros termos que as crianças às vezes não evoluiu tanto. Porque, não que evoluiu tanto, é que tem um lado, sabe, quando a gente vai aquela coisa de... Eu não sei, gente, eu não gosto dessas coisas. A criança vê um pouquinho de malícia. Sim. Então, eu acho que ela tá um pouco nesse patamar que um adolescente às vezes fica com outro adolescente, né? Então, ela não tem muito aquela pureza. Com as pessoas da idade de vocês sentem as pessoas menos preconceituosas, mais preocupadas com o próximo, ou tem de tudo? Não, Tem de Tem de tudo. O mundo é bem misto nesse sentido. No grupo de vocês? Não, meu grupo tem. Fala, Gabi. Não, acho que no meu grupo as pessoas são bem inclusivas, assim, bem tranquilas, na verdade. É que eu me relaciono com muita gente mais velha, né? Gente adulta e tal. Mas até as pessoas adultas que eu conheço, de muito mais velhas, assim, na minha família também, porque só tem adulta, eu sou a mais nova, um pensamento até bem aberto. Só que talvez eu me incomode um pouco, eu acho que é mais difícil de lidar, puxando um pouco, é com o pensamento familiar. Porque como é a relação mais próxima de todas as pessoas, ou a maioria delas, cara, é muito difícil você querer colocar para sua família um pensamento seu, porque eu sou muito zero preconceito com nada, eu sou muito, apareceu um negócio novo hoje, eu só vou aceitando, eu não tô nem aí, sabe, eu não tenho por que julgar ou criticar, mas isso é meu, assim, ninguém é obrigado a ser assim, eu entendo isso, mas eu acho que lidar com o pensamento de família é mais difícil até com que de grupos fora, porque
eu até hoje tento falar coisas na minha família que é um pouco difícil de ouvir. Uma vez eu tava falando, eu brinco com isso, eu não ligo de falar, na mesa do café da tarde. E eu falei assim pra minha tia, se eu tiver um filho homem, se ele fosse gay, ele vai ser tão carinhoso, porque eu acho gay muito, muito carinhoso, né? Eu brinquei isso com a minha tia. E, ela ficou muito brava. Na época, ela ainda era evangélica, meio fervorosa. E ela, não, eu apago esse mal da sua vida. Que não sei o quê. Entendi. Aí eu falei pra ela, tá bom, tia, não, tudo bem. E aí, no caso, eu só fui falando com a minha mãe. Eu falo, mãe, como é difícil entrar na cabeça das minhas tias, que não sei o quê. Tia, e, acabou. Cara, acontece, tá tudo bem. E não é que elas sejam preconceituosas, elas não são. Mas eu entendo que a época, que a criação é mais difícil, que é o que a gente tá falando. Pra gente, que nasceu numa geração de isso é normal, essas coisas todas, esse mundo diferente, ideias diferentes são normais, para elas não é normal. E o padrão na cabeça das pessoas mais velhas é da época delas, e a gente tem que respeitar. Então eu acho que a gente tem que pensar também no preconceito que a gente tem interno, que a gente não vê como preconceito, sobre isso. Eu tento tirar isso da cabeça da pessoa. Isso é um preconceito, você está sendo preconceituoso com a maneira dela de pensar, mas não é culpa dela. A geração dela é daquele jeito. Eu, por exemplo, não penso como a geração dela, porque não foi a minha geração. A gente só pensa o inverso, a gente não pensa no reverso, né? Tipo, eu não acredito no que ela acredita, por que ela tem que acreditar no que eu acredito? Então, eu acho que não é justo forçar as pessoas. Eu falo que você deve respeitar, você não precisa aceitar, mas o mínimo é você respeitar para você saber conviver em sociedade de maneira correta. A gente realmente percebe que a geração de vocês, as mais novas, vem com uma mentalidade diferente, realmente. Sim. Isso não é óbvio, não pode generalizar, né? O que mostra que realmente essa mudança vem. Mas como vocês mesmos disseram, não é só ser jovem que vai ter uma cabeça aberta para tudo. Mas realmente nós, de outras gerações, para algumas coisas as pessoas têm mais dificuldades, também deve ser respeitado. Para a gente já encaminhando para o final, eu queria entender de vocês, como vocês acham que a gente pode incentivar o jovem a ter um papel mais protagonista na transformação do nosso mundo? Tomar a frente, realmente. Como a gente pode incentivar isso mais? Também achei. Preparando? O Espiritismo ajuda isso? Ajuda. Ajuda vocês a pensarem o que vocês querem para o futuro em termos do mundo que vocês querem viver? Como vocês querem que o mundo do futuro seja para vocês? O mundo que eu sempre pensei desde pequenininha foi o mundo, todo mundo se ajudando, todo mundo falando palavras bonitas. Uhum. Mas a gente sempre pensa que pode ser daqui a um tempo, possa melhorar. Quando eu era pequenininha, eu via reportagem, eu pensava que o mundo todo falava brasileiro. E nem o mundo todo fala brasileiro. Então, fala acho português. que... Sim. Tô brincando. Português. Perdão. Imagina, Perdão. Bárbara, pode falar. Desculpa. Imagina. Português, pronto, melhorou. Então, nem o mundo todo fala português. Por quê? Porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua cabeça. Então, cada lugar dos países são diferentes. Então, quando você falou mundo, eu pensei assim, o mundo todo. Então, se o mundo todo fosse bom, legal, conversasse legal assim, você tem um problema, vamos lá resolver. Mas, às vezes, a pessoa só quer te ajudar porque ela quer alguma coisa de você. Então, as pessoas não deviam ser assim. Às vezes, ajudar pro coração, porque elas querem. Então, eu acho que o mundo bom é como as pessoas serem verdadeiramente e amar o próximo como a ti mesmo. Ai, meu Deus, Brasil. Gabriels e Gabrielas. Vai você, tá difícil demais. Hein? Essa questão de protagonismo, eu vejo que a gente tem que ter exemplos, né? Geralmente, aqui nessa fase, a gente acaba se espelhando muito em algumas pessoas que fazem aquilo dar certo. Então, por que não começar de nós mesmos? Eu digo assim, né? Para a gente poder ter esse ímpeto, a gente tem que pegar algo que a gente gosta, que a gente acredita. A gente pode pegar até o grupo aqui do Semente do Amanhã, que é a questão da música, de tocar instrumentos, de cantar, essa questão artística, mas pode ser dança, pode ser o teatro, pode ser produção de conteúdos para as redes sociais, como é o meu caso também. Eu acho que está aí o poder do jovem, de pegar aquilo que ele gosta, aquilo que ele acredita, e dar seguimento com aquilo para influenciar outras pessoas que também têm aquela vontade.
e começar a fazer, porque o nosso mundo é coletivo, como fala também a Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos, ninguém faz nada sozinho. E pelo menos eu vejo, pelo menos em outros estados, né, o movimento espírita tendo esse papel. Vai ter agora no meio do ano o Cobrage também, que vai reunir... O que é o Cobrage? É um evento que vai reunir várias mocidades espíritas aqui, lá em Florianópolis, Rio Grande do Sul. E eu vejo que é essa oportunidade de troca com outras pessoas, desse compartilhamento de ideias, de visões de mundo, de objetivos, que fazem projetos surgirem, ideias seguirem em frente, avançarem, expandirem. Então, eu acredito que essa é uma forma bem interessante de poder estimular o protagonista do jovem, o próprio jovem se estimulando. O que vocês querem dizer? Alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que vocês acham que seria legal falar sobre a relação de vocês com o espiritismo? Pra gente terminar. Eu acho legal falar uma coisa que eu até estava comentando com a Andrea, que é nossa coordenadora, né? Que toda pessoa, eu acho legal falar pessoa, porque eu não acredito que seja só jovem, principalmente, mas toda pessoa passa por uma crise. Eu acho legal saber lidar com isso. Eu, inclusive, considero que eu ainda estou passando por essa crise. Minha tia uma vez falou pra mim que ela desejasse que eu nunca passasse por isso, porque ela já teve uma revolta com Deus, assim. E ela falou que era horrível. Só que eu não me vejo revoltada com Deus. Talvez eu me veja um pouco perdida na minha própria crença. Agora, nessa situação, nesse meu momento agora, eu falo pra vocês sem vergonha nenhuma que eu me vejo perdida na minha própria crença. E eu me vejo mesmo um pouco perdida. E acho que todo mundo passa por isso. Eu acho importante as pessoas elas terem quem confiar, em quem poder contar. Acho que torna um pouco mais leve, porque a gente vê isso como errado, né? Tipo, minha tia falou pra mim de uma forma que talvez na época dela passar por uma revolta com Deus tenha sido algo errado pra ela. Tipo, parece algo errado, é tipo quebrar uma lei. Só que se você tem pessoas com quem você pode contar, ou se você tem, por exemplo, o espiritismo, que eu acho que colabora muito comigo nesse sentido, eu não me vejo culpada por isso. E acho que ninguém que passa por isso, porque eu acho que acontece com todos em algum momento, devia se sentir culpado, porque tá tudo bem, é do ser humano, faz parte da sua evolução você passar por isso. E o negócio é como você vai passar por isso, se você vai desistir ou se você vai lutar. Então, se na vida você tá passando fome, você vai lutar para conseguir dinheiro para não passar, é a mesma coisa. Eu vou lutar para recuperar minha fé. E você tem que ver onde você se perdeu, porque esse é o sentido da vida. Então, acho que o espiritismo, ele colabora muito com isso de uma maneira leve e tranquila, porque é o que eu falei, é um estilo de vida. Então, eu posso estar com muita dificuldade agora de exercer a minha fé, mas eu posso questionar as coisas, eu posso continuar vindo, eu posso fazer esse brilho voltar para o meu coração. Então, eu sinto que tá tudo bem, eu tô num lugar seguro, porque eu tô no mesmo lugar, eu só tô perdido um pouco dentro de mim. Essa é a questão, as pessoas acham que elas estão cometendo um crime, acho importante elas não pensarem assim. Que legal você colocar isso, Gabriela. Porque a gente realmente acha, né, que quando a gente adere às ideias de uma doutrina, de uma religião, que tudo tem que fazer sentido, e se não faz, a gente se cobra. É normal. A nossa fé ela vai sendo se construindo, ela vai sendo testada, né? É um processo, Alguma coisa que você esqueceu de falar, Bárbara, antes de você cantar? Não, já passei vergonha, já que falando do Brasil. Imagina, a gente conta essas coisas acontecem toda hora. Não fique assim não, Bárbara. Comigo todo momento, Diga. toda hora. Diga, Gabriel. Só retomando mesmo a questão das redes sociais, hoje em dia é muito sobre ter e não sobre ser. Às vezes a gente passa por essas crises existenciais, crise dos 20 anos, que a gente começa a ver nosso grupinho de amigos namorando, casando, tendo casa, comprando carro, arrumando trabalho, terminando faculdade, e você tá ali. E isso aconteceu comigo, com certeza, né? E uma coisa que minha mãe falou é que tudo vem no seu tempo, que Deus sabe o que é melhor pra gente. Várias vezes tentei vestibulares, não passei. Depois de 2, 3 tentativas, eu acabei sendo chamado em lista de espera, mas aquele era o momento certo para acontecer. Tinha que ser naquele momento, porque tudo aquilo que eu passei, os períodos de frustração, serviram para me ensinar alguma coisa. E eu repasso isso para todo mundo que também estiver passando por isso, poder se identificar, né? Porque tudo vai dar certo em algum momento. Basta você ter essa fé, ter essa confiança. Como a Gabi falou também, algumas vezes nesse período aí, eu também já fiquei meio titubeante. Vai titubear. Dentro da própria doutrina e tal. Mas a coisa que eu não comentei lá atrás, que eu gostaria de comentar agora, é que uma coisa que eu também gosto muito da doutrina é essa tríplice, né?
da religião, filosofia e ciência. Porque às vezes a parte religiosa te pega um pouco, você fica meio perdido, mas algo da parte filosófica te acalenta, te traz algum novo significado. Ou a gente vê também, recentemente, né, em várias pesquisas da USP aí, sobre mediunidade, sobre esses aspectos espirituais, que também se casam ali com a doutrina e fazem a gente voltar a se religar, voltar a acrescentar coisas que fortaleçam a nossa fé, porque afinal é uma fé raciocinada, né? Então, é esse o que eu deixo aqui como mensagem final mesmo. Excelente. Para encerrar, então, a gente vai ouvir a Bárbara cantando a música. Iniciando a vida com Jesus. Iniciando a vida com Gente, Jesus. ó. Fique tranquila, ninguém tá vendo. Só tá a gente aqui. Se a voz estiver ruim. Fica tranquila. Quantas histórias pra se contar, quantas imagens pra colorir. O livro ensina a gente a brincar e brincando na vida eu vou ser feliz. Quero ser um eterno aprendiz, vou viver pra brilhar minha luz e seguir meu caminho. Iniciando a vida com Jesus. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Quer mais o resto? Tá bom. Ótimo. Obrigada. Muito, muito obrigado pelo tempo de vocês terem vindo aqui conversar com a gente. Agradeço demais. Acho que essa conversa vai ser muito importante para todo mundo que depois assistir. Valeu. Obrigada. A gente agradece. Obrigadão. E eu queria ressaltar, né, que a Federação Espírita do Estado de São Paulo tem um departamento de assistência espiritual especializado para crianças, adolescentes e jovens, que é o departamento P4. Nós temos também o departamento de onde eles todos vieram, que é o departamento da área de infância, juventude e mocidade, que oferece salas, grupos de estudos para falar da evolução, do progresso intelectual, moral, sempre trilhando isso tudo, influenciados pelas ideias do nosso mestre Jesus. Se você é aqui de São Paulo, tem interesse em conhecer as nossas assistências do P4, ou conhecer a AIGIM, como a gente carinhosamente chama, a área de infância, juventude e mocidade, a gente está aqui na Rua Maria Paula 140, no centro de São Paulo. E eu agradeço a sua companhia até agora nessa conversa. Peço que, se você achou essa conversa relevante, compartilhe com os amigos, siga a gente no YouTube, no Spotify, deixe seu comentário, mande sugestões de temas que você quer ver aqui no Pode Ser Espírita. A gente agradece muito a sua audiência. Como eu sempre falo, esse é um trabalho feito por muita gente boa, eu sou só aqui a ponta do iceberg, e eu agradeço em nome de todos que você esteja com a gente se vê num próximo episódio. Tchau. Tchau.